Eu queria trazer uma palavra para nós, para a igreja hoje, uma palavra abençoada. Se eu teria que colocar um título a a mensagem de hoje, você assistiu um filme? Quem não assistiu o filme Arca Perdida? Uma coisa assim que todo mundo assistiu. Se eu teria que colocar... Não assistiu? Depois eu passo o link. Se teria que colocar hoje um título, não seria Arca Perdida, seria O Livro Perdido. O Livro Perdido, quem assistiu esse filme? Não tem. Mas o Livro Perdido me levou na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Nós vivemos pela palavra do Senhor. A palavra é quem ilumina nossos passos, nos fala isso. Deus fala assim que hoje em dia se planteia muito, tem assim projeto de tirar páginas da Bíblia, vocês sabem, tem homens que querem fazer isso. Alguns falam assim que por aí em algum momento a Bíblia não se vai achar na terra. Mas eu sei uma coisa, e eu acredito firmemente nas palavras do próprio Deus, que fala assim que céus e terras podem passar, mas a palavra dele nunca vai passar. Então eu acredito que sempre a palavra de Deus vai estar em nossas vidas e presente para nós, mesmo em algum momento o homem, o inimigo intervém através de homem para tirar partes da Bíblia ou arrancar coisas que não são convenientes e que acusam os erros da humanidade. Porque se tem uma coisa que a palavra de Deus tem que fazer em nossas vidas todos os dias, ou em diferentes etapas das nossas vidas, quando Ele vai trabalhando em nós, porque Ele nos fala assim que Ele, quem começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai até o fim. Tem uma coisa que é certeza. O homem, às vezes, começa um trabalho e deixa, se cansa. E mais quando o trabalho é longo, é demorado, ele começa e para. As pessoas se cansam de outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos fala assim, que quem começou a boa obra, nós, Ele vai até o final. Deus não nos deixa, nem vai nos deixar. Ele começou uma obra em cada um de nós, e essa obra dele de nos aperfeiçoar, de trabalhar nossas vidas, de insistir em nós, de corrigir nossos erros, de limar, de tirar coisas que às vezes são dolorosas, Ele vai até o fim. É o único que não nos abandona em momento nenhum. E isso fala a sua palavra. Ele falou para Josué uma coisa que foi maravilhosa: Josué, você vai ter muitas lutas, muitos inimigos pela frente. Você está num momento de luto porque Moisés tinha morto, quem foi o líder dele, que acompanhou a vida toda. Josué era moço, conheceu a Moisés, subiu no monte de Deus com Moisés, ficou aguardando a Moisés receber a lei de Deus, os mandamentos. Acompanhou, sempre foi, até que ele se convertiu em um varão de guerra, um líder. E esse moço que virou homem na morte de Moisés, Deus chama ele e fala assim: como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu só peço uma coisa, Josué, que você seja valente e que esta minha palavra, minha lei, não se afaste nunca de ti. Guarda ela, medita nela de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido. Essa é uma palavra, irmãos, essa palavra é de arrepiar, porque foi dada para Josué, mas também é uma palavra para nós. O próprio Senhor Jesus falou assim: se vocês me amam de verdade, falou para seus discípulos, se é verdade que vocês me amam, vocês vão guardar o quê? As minhas palavras. Ele falou mandamento, mas é palavra. E se vocês guardam minhas palavras, se vocês me amam porque estão demonstrando amor, tudo que vocês vão pedir para mim, eu rogarei a quem? Ao Pai. E o Pai que vai fazer? Vai responder e vai abençoar. Isso é Jesus. Eu acho que o ser humano é mentiroso. Nós somos mentirosos.
Graças a Deus agora, quem passou pelo sangue do Cordeiro, acredito que deixou a mentira, não? Acredito que já não mente mais. Pelo menos isso é o que espera o Senhor, que o homem deixe de mentir e seja verdadeiro. Mas ele fala que ele não mente nunca. Então eu acredito que se Jesus falou essas palavras para seus discípulos e para nós, ele cumpre. E ele é fiel e verdadeiro. Quando eu pensava nestas coisas hoje de manhã, este final de semana foi corrido, e hoje eu acordei para preparar a palavra que eu já tinha na minha mente, não? Mais ou menos tinha. E eu ia mastigando e adormecendo. Mas foi benção. Eu falo, Senhor, quão maravilhoso és tu. Sabem que existiu um tempo nesta terra. Que faria o homem sem a palavra de Deus aqui neste mundo? Que faria o ser humano sem esta palavra que indica o caminho, revela a vontade de Deus e revela o que Deus quer do homem e, aliás, revela como o homem foi feito, revela o começo e o fim. Irmãos, não é incrível que nós aqui temos o começo da humanidade, mas também temos o final dela? O que todo homem quer saber da terra, como vai ser as coisas, o que vai acontecer, por que existe o homem, para onde vai o homem, será que tem vida depois da morte, será que tem alguém que nos ajuda, será que tem anjos que ajudam, será que existe o mal e tem demônios que atrapalham nossas vidas, será que tem uma saída para tudo isso, será que existe o sobrenatural? Tudo está escrito aqui e revelado pelo mesmo Deus. E ele, antes de tudo acontecer, ele revelou o começo simples, que parece simples, mas não foi. Um começo onde a terra estava desordenada e vazia, e ele começa a ordenar, cria homem, cria mulher. E o fim quando volte o Senhor, e ele restabeleça seu reinado aqui na terra. Tudo é mostrado pelo próprio Senhor. Mas um tempo esta palavra que foi revelada a Moisés escreveu o Antigo Testamento, todo o livro da lei, não o Antigo Testamento, todo o livro da lei do Senhor, e entregou para um povo que ele formou, que se chama Israel, e começaram os reinados de Israel. Em um tempo essa palavra, você sabe o que aconteceu? Você acredita que em um tempo essa palavra se perdeu? Não deixou de existir na terra? Se perdeu literalmente. Você acredita que não tinha a palavra de Deus na terra? E nós vamos ver isso. Acho que vocês leram tudo, mas vamos relembrar disso e vamos ver o que aconteceu. Para isso você vai abrir junto comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. E no verso 3. O livro de Crônicas relata as crônicas dos reis de Israel. É um livro que tem muitos anos, uma trajetória, um percorrido de muitos reinados e muitos anos de reinados. E nos revela um pouco tudo o que está escrito aqui. A palavra de Deus nos fala depois em Timóteo, que toda a palavra de Deus foi inspirada por ele, pelo Espírito Santo. Então o que está escrito aqui também foi inspirado pelo Espírito Santo e ficou registrado para nós. Olha o que fala aqui. Eu falei 34, perdão, verso 34. Depois vamos ir ao 33. Segunda de Crônicas, capítulo 34. Aproveito para cumprimentar a todos os irmãos que estão assistindo pela internet e participam deste culto junto conosco. Capítulo 34, segundo livro de Crônicas, nos fala desta forma. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém.
fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos repetir o verso 2. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Que maravilha! Esto de aquí está escrito, inspirado pelo Espírito de Deus, para deixar registrado desta forma. Agora, que lindo que Deus passe nossa vida. E que será o que vai ficar escrito de nós? Será que vai ficar desta forma, assim? E ele fez o que era reto perante o Senhor, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele não se afastou, ele permaneceu firme. Quando eu leio um pouco o reinado de Josias, o rei de Israel, olha que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Imagina ter um rei, 8 anos de idade. Por que era isso? O reinado era diferente a como é hoje, que a gente vive em democracia e vota. O rei tinha um filho, o rei morria e o filho assumia. Era fácil. Mas cuidado de um reino, se o rei que assumia era um menino e os que estavam do lado eram ruins, o que podia acontecer? Agora eu falo para você. Josias, a palavra nos revela que ele vem com 8 anos e que o pai dele, se você vai pegar aí, capítulo 33, verso 21, olha o pai de Josias. O pai de Josias se chama Amon. E fala assim que tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 2 anos. O pai de Josias em Jerusalém. Mas olha o pai de Josias, verso 22. Fez o que era mau perante o Senhor. Triste. Josias fez o que era bom perante o Senhor, mas o pai dele já fez totalmente o que era errado perante o Senhor. E ele só reinou 2 anos porque os servos dele pegaram e mataram ele. Agora vamos pegar um pouco mais profundo. Esse é o pai de Josias. Vamos ver o avô de Josias. O avô de Josias, você vai pegar capítulo 33, verso 1, mesmo livro de 2 de Crônicas, se chama Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Esse cara reinou bastante, 55 anos. Verso 2: fez o que era mau perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. E agora vamos espalhar um pouco nisso. Manassés reina 55 anos em Jerusalém. Porque nós, como filhos de Deus, a palavra nos manda a orar pelas pessoas que vão estar em eminência no país? Porque, irmãos, nos manda a orar porque nós precisamos estar em paz. E só Deus pode trazer essa paz. Aqui estamos falando de Israel, um povo que foi formado por Deus, a quem foi dado a palavra de Deus, a lei de Deus, e que teria que ser tudo uma beleza. Porém, nós pegamos aqui uma pessoa como Manassés e reinou 55 anos no erro contra Deus. 55 anos, mas o filho 2 anos, está dando 57 anos. 57 anos é uma vida. Agora imagina o que é ter uma vida embaixo de uma pessoa que tem um governo ruim e que leva. ¿Por que nós temos que orar sempre?
porque a condução de um reino, de um país, leva toda a população desse reino ou desse país no mesmo esquema que ele marca a direção. Aqui, quando começou Manassés a reinar, ele fez totalmente errado. Vê o verso 3 junto comigo. Capítulo 33, verso 3. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai havia derribado. Levantou altares aos balins, que são ídolos, e fez postes ídolos, e se postrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. O cara era terrível. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor. É terrível. Tem na casa de Deus, o cara colocou altares de demônios dentro da casa de Deus, e lá ele adorava e levava o povo a essa adoração dentro da casa de Deus, um lugar que tinha que ser santo. Imagina esse governante. Olha o que mais fez ele. Verso 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. O cara queimou filhos, porque se fazia sacrifício. Nenhum dos que estão aqui tem essa ideia, viu? Por mais que eles se comportem mal. Mas o cara queimou filhos, porque os povos tinham essa costume de sacrificar os filhos aos ídolos que tinham, aos deuses que tinham. Fala que queimou filhos e adivinava pelas nuvens. Era agoreiro, praticava feiticerias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. É terrível. É terrível. ¿Por qué nós temos que orar por nosso país? ¿Por que nós temos que orar por nossa cidade? Porque a gente não sabe o que é feito no culto, o que fazem as pessoas no culto. A gente vê a aparência, a gente vê o terno, vê a gravata, a gente vê o discurso, mas detrás de tudo isso, o que tem a pessoa? Quando assume o nome de Deus, você também vai ver o terno, a gravata, mas depois vai ver ele chorando, prostrado, de joelhos, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo sabedoria. A pessoa que é dessa índole, ele vai perante os ídolos, ele sacrifica da forma que ele sabe que tem que fazer para os ídolos dele. Mas a cobertura espiritual que vem sobre uma nação, sobre um país, sobre um reino, depende de quem está aí. Assim como numa igreja, depende de se o pastor está em santidade, depende se ele está realmente buscando a Deus. Dessa forma vem a palavra para o povo, vem a cobertura, vem tudo esse lado espiritual, essa atmosfera espiritual. Assim também em um país depende da pessoa que está aí. A palavra fala que é Deus quem tira reis e quem coloca reis, mas também fala que nós temos que orar, irmãos. Orar. Não importa quem esteja. Orar para que estas coisas não sejam tão fortes. Porque este reinado demorou 55 anos e quem veio depois foi o filho que continuou praticando o mesmo que o pai. Ou seja, Israel, por se afastar do Senhor e ir detrás destas coisas, perdeu 57 anos de bênção e viveu em maldição. Porque quem pratica essas coisas vive em maldição. E continua todo o que fez este cara Manassés. Menos mal que a gente não viveu esse tempo, mas estamos em outros tempos, pelos quais temos que orar pelo Brasil, orar pelas pessoas que estão em eminência, pedir que Deus coloque pessoas que sejam governadas pelo Espírito Santo do Senhor, que possam estar aí trabalhando para que o bem prevaleça. Verso 7.
Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Mas que fez Manassés? Fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Israel virou pior que todos aqueles que Deus combateu e entregou a eles no tempo de Josué. O exército de Josué avançava e Deus mandava às vezes até exterminar um povo. ¿Por quê? Porque sabia que os costumes dele, a idolatria dele, ia entrar em Israel se não se acabava de raiz. Mas este cara, Manassés, ele trouxe tudo. E o cara teve assim a falta de sabedoria total de levar a idolatria dentro da casa de Deus. É como se aqui amanhã a gente inventa aqui um negócio, coloca uma imagem e começamos a adorar. E aí cantamos louvores, mas também adoramos a essa imagem ou a qualquer outro negócio. Onde fica Deus e como é Deus? Por que vem a descarga da ira de Deus sobre a terra? Por causa de todas estas coisas que Deus vê. Manassés morre, vem Amon, que Amon era o nome de um demônio de Egito. O filho dura 2 anos. Mas vem uma coisa que é maravilhosa, vem Josias, com 8 anos. Ter um pai ruim, uma mãe ruim, não significa que você vai ser ruim. Ter na sua casa pessoas que não acreditaram em Deus, que foram totalmente contra Deus, não significa que você vai continuar o mesmo caminho. Deus tem um caminho preparado para todos e uma escolha que nós devemos fazer. Josias vem e ele faz o reito que é perante o Senhor. Mas olha comigo no verso 3, 34, capítulo 34, verso 3. E a palavra nos revela assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, 8º ano, se ele começou a reinar com 8 anos, e aqui fala que no 8º ano do seu reinado, 16 anos, era bem moço. Uma pessoa com 16 anos está pensando em coisas de quê? De adolescente. E se você é rei, dono de todo um país com 16 anos, farra, vamos nos divertir, balada, que isto, que outro. Mas não, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Que lindo! Mas o pai dele não era Amon? Era. Mas a palavra coloca aí que porque como ele estava buscando a Deus, ele não estava buscando não era um descendente espiritual de Amon, que era quem fez tudo errado, buscando demônios. Ele estava buscando a seu pai, Davi, igual que seu pai, Davi, que era descendência espiritual, que amava e buscava a Deus. Que lindo! Cada pessoa tem essa escolha que pode cortar toda uma trajetória espiritual ruim quando realmente ela coloca um coração para buscar a Deus. E este menino, este adolescente, começou a buscar a Deus. E fala assim, no buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. E começa aí a limpar tudo, faz toda uma varrida de coisas ruins. O primeiro que faz uma pessoa quando ela começa a buscar a Deus de uma forma mais profunda,
Quando cai assim ao conhecimento dele das coisas erradas, a pessoa começa a buscar e a limpar tudo que não pertence a Deus. Isso é fato. Por ter esse zelo pela casa do Senhor, ela começa a limpar tudo o que está errado. Então ele começou a derribar as coisas que não eram de Deus, que não pertenciam a Deus. No verso 5 fala assim: os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e Jerusalém. E continua fazendo coisas. Mas Josias fazia isso por um coração que ele sabia da existência de Deus e começou a buscar a Deus e começou a limpar do jeito que ele assimilou. Porém, ele não sabia uma coisa. Josias era uma pessoa que nunca tinha ouvido a palavra de Deus. E olha que tinha levitas e sacerdotes. Mas o reinado espiritual de Israel estava destruído. Então eles estavam aí, eram excelentes músicos, aqui relata, faziam tudo, mas tinha se perdido o essencial. Nós podemos, irmãos, vir aqui, cantar, louvar, fazer de tudo. Mas se deixa em nossa vida diária, em nosso dia a dia, deixa de faltar isto, eu te asseguro que nós, em pouco tempo, nos perdemos. Nos perdemos de fato. Porque a gente, quantos você conhecem que são pessoas que dizem ser crente, tocam um louvor de moda aí no YouTube e já adoram, levantam a mão, choram e racateque, tucutuco, mas a vida está totalmente desviada. Porque mentalmente conhecem a Deus e têm conhecimento de Deus, mas não vai conforme a isto. Se Deus aqui me fala que tenho que fazer alguma coisa para mudar, eu faço isto primeiro. Jesus nos falou assim: se vocês cantam muito louvores, eu responderei. Eu não sei se você leu essa parte, se tem na sua Bíblia, na minha não tem. Jesus falou: se fazeis a minha vontade, se cumpris com o meu mandamento, eu vou responder. Se a minha palavra está guardada no teu coração, eu vou responder. Mas Josias não tinha palavra, mas ele começou a buscar de todo o coração. Capítulo 34, verso 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa. Que lindo! Quem purifica a casa? Glória a Deus. Tem que purificar sua casa. Coisas que não pertencem a Deus, fora. Isso não é de Deus. Ah, mas é bonito. Mas não é de Deus. Fora. Se lembra que o diabo ele se veste como uma pessoa angelical. Ele é luz, mas é treva. Então parece bonito, mas não é de Deus. Fora. Ele limpou a casa, limpou a terra, limpa a sua terra, ora pela sua casa, ora por todo que tem na sua casa, abençoa, unge, faz tudo, limpa tudo. Quando purificou a terra e a casa, enviou a Safá, filho de Asalias, e a Maceias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para reparar na casa do Senhor, seu Deus. Olha o tempo, a casa de Deus, imagina como estava a casa de Deus. Se os caras colocaram todo ídolo, fizeram isto, a casa de Deus, que era belíssima, que Salomão fez com toda a glória, estava cheia de lixo, estava cheia de... devem ter destruído tudo. E aí Josias envia para começar a reparar a casa de Deus. E eles começam a reparar, começam a fazer tudo. E eles fazem fielmente, fala assim, essas coisas. Fala que na casa de Deus tinha, no verso 13, levitas que eram peritos en instrumentos, músicos,
tinha superintendentes encarregados de fazer a obra, faziam toda sorte de trabalho, e levitas, e escribas, e oficiais, e porteiros, tinha todo. Ele começou a organizar tudo. Mas acontece uma coisa maravilhosa. Vai no verso 14, 34, 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Oh, que maravilha! Era tanta bagunça dentro do templo de Deus que o próprio livro da lei, por 57 anos, tinha sido esquecido. A lei que falamos são os primeiros 5 livros que só existiam neles até esse tempo e falavam da palavra de Deus. Esse livro da lei, da Torá, que são os primeiros 5 livros que nós temos na Bíblia, tinham se perdido. 57 anos. Imagina o que 57 anos. Quanto demora você em não lembrar de certas coisas? Quanto tempo? Eu agora não estou lembrando de muitas, não? Mas a gente se perde, não? Você fala assim, isso aconteceu? E quando a história é contada verbalmente é boa, mas sempre vai se desviando, não? Chega assim, é como o telefone que está desconcertado, não? A gente tinha um jogo que contava uma história para um, passava para outro, e quando chegava no final de 10 pessoas, a história era completamente diferente, não? Já não era a mesma, porque as pessoas iam mudando. Aí eu conto assim, não, e Sérgio veio da Argentina, o cara trouxe só um par de calçado e uma camisa e uma calça. Aí conto para a pastora Teresa, e a pastora Teresa fala, o Sérgio veio da Argentina, trouxe só um sapato, 5 calças e uma camiseta. Aí já mudou a história. Aí conta para a Ângela fala, não, o cara veio de chinelo da Argentina e veio de bermuda e não tinha camisa, não tinha nada. Quando chega ao final, o cara praticamente veio pelado. Porque a história vai mudando, as pessoas mudam verbalmente a história, mas vai mudando. Então imagina 57 anos de história, 57 anos de um reino, de um rei que levou tudo o reinado para a perdição, para ídolos, conhecimentos de ídolos, sem a palavra do Senhor. Como é que estava isso? Como é que estava essa parte espiritual? E os sacerdotes foram a buscar dinheiro na casa do Senhor para pagar os construtores. E buscando dinheiro aí, a ver que tem aqui tem isto, aqui tem outro, acharam a lei de Moisés. Imagina o sacerdote. Nem esse sacerdote, talvez o sacerdote tinha 30, 40 anos, nunca na sua vida ele tinha visto a lei, a palavra de Deus. É triste isso. Mas é maravilhoso, por isso eu coloquei o livro perdido. Esse livro não existia em Israel. Como não existe para muitas pessoas hoje, que passaram a vida toda e viram uma Bíblia em algum lugar e não sabem o que tem dentro. Isso é triste. E dentro tem a palavra de vida, a palavra que dá vida, a palavra que leva a salvação, a palavra que leva a transformação, a melhores caminhos, a palavra que nos faz pessoas diferentes, a única palavra que saiu um dia da boca de Deus. Porque tem livros maravilhosos neste mundo, irmãos. Tem livros, conhecimentos muito lindos, formidáveis. Tem livros para tudo. Mas só tem um livro que está escrito pelo Senhor. Só um. É este. Os demais são feitos por mãos de homem e inspiração do homem. Mas este é inspiração de Deus. E revela o que Deus quer nos falar. A própria palavra dele. Aí fala que entrou o sacerdote. Imagina Hilquias. Hilquias era um escrivão e Safá. O sacerdote Hilquias e Safá entram e veem o livro da lei. Que é esse livro? Vamos tirar poeira, que é isso daí? Que é o que fala? Aí quando abre assim, talvez a primeira não eram folhas, não sei como estava.
seriam papiros, seria, não sei como estava escrito esse livro da lei. Mas talvez quando ele abre assim, o primeiro que fala em hebreu, não sei como será, mas consigue ler: no princípio criou Deus os céus e a terra. Acho que o cara já caiu de costas. Este é o livro da lei. Porque o sacerdote, por tradição verbal, sabia o que tinha em parte o livro da lei, mas não todo. Você não vai guardar a Torá inteira. Uma parte ele sabia, falou: este é o livro da lei. Acharam o livro da lei. Estava perdido o livro da lei. Que triste é ter a palavra de Deus perdida. É triste. Nós temos que ter a palavra de Deus sempre presente em nossas vidas. Olha o que falam aqui. Verso 17. Vou abreviar um pouco, quero que não percam essa parte. Fala assim: contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e todos os que executam. Relatou mais o escrivão ao rei, já estava perante Josias, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. Safá leu nele diante do rei. Imagine a Josias, estava aí, já com 20 e poucos anos. Ele sabia que talvez sabia que um dia existiu um livro, uma lei que foi entregue a Moisés, mas cadê esse livro? Não tem mais. Fechou a edição do livro. E de repente, num momento que nada a ver, era um momento de contar dinheiro, de pagar a oficiais, de pagar as pessoas que estavam construindo, refaccionando todo o templo da casa do Senhor. Vem com um livro e abre e começa a ler a lei do Senhor. Eu acho, irmãos, que quando a palavra de Deus chega a nossas vidas e toca nossos corações, a gente dá um pulo, estremece. Estremece mesmo. Acho que mais de nós, uma vez estávamos assim, ouvindo, e tinha uma pessoa falando de Deus, lendo a palavra pura. Já não estou falando pregação, palavra pura. E você lê um verso que talvez muitas vezes já viu ele, mas nessa hora você impacta seu espírito e fala: meu Deus, é assim? Somente ler João 3,16, falando porque de tal maneira Deus amou o mundo, já estremece. Porque parece natural, mas não é natural, é sobrenatural. Jesus descendo dos céus, deixando a glória para vir a esta terra, para entregar sua vida por causa de nós. E quando chega essas palavras, eu que Josias estava aí, ele deu um pulo. Olha o que fez Josias, verso 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou suas vestes. O cara falou: não acredito, gente. Eu tenho 26 anos, nunca chegou nos meus ouvidos isso. E ele estava buscando a Deus. Ele estava buscando a Deus, estava fazendo tudo correto. Ele começou a ordenar sua casa, mesmo sem ter a palavra, porque tem pessoas que amam a Deus e mesmo sem ter conhecimento. Quando você ama a Deus, o primeiro que vai querer fazer é tirar o ruim, porque às vezes não precisa de todo conhecimento bíblico para tirar o ruim. Se eu mento, Deus não vai querer, não vou mentir mais. Se eu faço isto, é de Deus? Não, não é de Deus, não vou fazer mais. Naturalmente vou fazer. Mas aqui já começou a lei, as coisas que Deus quer, que Deus ordenou para seu povo. Porque tem coisas que nós vamos fazer naturalmente, mas tem coisas que nós não vamos querer fazer naturalmente, que vamos deixar o pequeno ídolo aí. Vamos tirar todos os ídolos, mas esse deixa aí mais um pouco. Se Deus me fala, eu tiro. Não, tira, irmão. Não precisa Deus falar, tirar as coisas ruins. Se você sabe que é ruim, tira. Mas como corta, hein? Aí começou a limpar tudo. E enviou o escriba dele, o escrivão, enviou para
consultar com uma profetisa que tinha em Israel o que ia acontecer com eles. A resposta está no verso 23. Ela lhes diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, a Josias, assim diz o Senhor, eis que traerei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Ah, misericórdia. A Bíblia é um livro de bênção, é um livro abençoado. Mas se vocês se lembram de Deuteronômio, que eles têm as maldições também. Deuteronômio, Deus mesmo fala assim: se vocês não fizerem isto, as maldições vão chegar. As maldições são terríveis, são úlceras, são loucura, falta de dinheiro, morte. Tem uma série de maldições que é melhor nem comentar, mas que são fortes. E fala Deus aí. Então está falando, se lembra, vocês leram agora as maldições, porque com certeza foi lido perante o rei. Por isso a profeta, de parte de Deus, fala: vocês leram as maldições? Bom, isso é o que está chegando para toda a terra. Misericórdia. Mas no verso 25, visto que me deixaram e queimaram incienso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Irmãos, tem furor de Deus sobre as nações, por causa da idolatria, por causa de deixar a Deus, por causa de buscar com o coração o mal. O furor de Deus existe. O único que detém o furor de Deus é você, sou eu. Quando oramos, quando intercedemos, porque amamos ao Senhor e buscamos na sua palavra. Nós somos quem tem até agora, através do Espírito Santo, esse poder aqui na terra. Verso 26, porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Por quanto teu coração se enterneceu, olha o que fala aqui, enterneceu. Viu quando você fica mole? Vou buscar a Deus. E te humilhaste perante Deus, quando ouviste as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles a resposta ao rei. Que lindo! Deus detém sua mão conforme nossa atitude, conforme o que está em nosso coração. Aqui estas pessoas, o rei Josias se humilhou, chorou, ele pranteou perante o Senhor e ele foi consultar a Deus. O que vai acontecer agora? Porque ele se enfrentou à palavra, a tudo que falava a lei. Nossa atitude tem que ser da mesma forma, irmão. Quando nós nos encontramos frente à palavra de Deus e sabemos que as coisas talvez não todas estão a nosso favor, Senhor, me humilho, Senhor, choro, Senhor, limpo tudo e começo, me entrego a Ti. Josias começou uma reforma grande. Não vou contar toda a história dele, é maravilhosa. Ele fez um jejum e fez um sacrifício. E esse sacrifício, o povo reuniu todo o povo e começou a ler a lei. Ler a lei, estes 5 livros, leva tempo. Mas falava que estava todo Jerusalém ouvindo aí a palavra de Deus. E ele aí fez um sacrifício dele. E o povo falou: também eu quero fazer sacrifício. Nesse tempo era sacrifício, mas o povo não tinha. E o rei liberou o gado dele e entregou a cada um, para que cada um dos homens fizesse um sacrifício ao Senhor, mudasse
a história espiritual dessa nação. É claro que nós podemos mudar a história espiritual de nossa casa, podemos mudar a história espiritual de nosso entorno, servindo ao Senhor, estando com Ele. E eu acredito firmemente nisso. E Ele celebrou a Páscoa do Senhor, que não se celebrava há muitos anos em Israel. Agora, o que me chama a atenção é como Deus sabe destas coisas. Eu sempre falo assim, que a gente vai crescendo na vida e não sabe o que vem pela frente, não? A gente é criança, é menino, tem sonhos, vai pela adolescência, planeja, faz coisas, mas sempre nosso destino, sempre nosso caminho está nas mãos do Senhor. E quando nos entregamos nas suas mãos, Ele nos dá com certeza aquilo que Ele quer para nossas vidas. Abre comigo e já vamos ir finalizando. Primeira de Reis, capítulo 13. Primera de Reis, capítulo 13. Aqui tem uma profecia. ¿Você sabia que Deus te conhece antes de que você chegue a este mundo? Para Deus não é uma surpresa que você nasceu aqui. Aí você pode falar, não, mas não era para eu nascer, foi um erro eu nascer. Tem pessoas que nascem de uma violência sexual e falam, não, foi um erro eu nascer. Nunca é um erro uma pessoa estar aqui nesta terra, porque Deus sabe de todas as coisas. Foi errado talvez a forma que nasceram muitos, mas não a pessoa estar neste mundo. Capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. É no tempo de Jeroboam, se mal não me lembro, sim, Jeroboam, um cara também terrível. Se você vê o reinado de Israel de sempre, e fez o ruim perante o Senhor, fez o que era mal, e depois aparece, depois de 5:1, que fez o reto. Eis que ordenei que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboam estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incienso, e os ossos humanos que queimaram sobre ti. Deu naquele mesmo dia e continuou uma história. Mas sabe quando esta profecia está falando de Josias? De esse Josias que nós vimos. E está falando que ia ordenar o altar de Deus e que ia ser da casa de Davi. Nascerá um filho da casa de Davi, que é Josias. Essa profecia foi 336 anos antes de Josias reinar. Não é incrível nosso Deus, que conhece e planeja todas as coisas? E conforme essa profecia, Josias fez, e ele ordenou toda a casa, e veio um avivamento espiritual sobre Israel. Todos nós queremos um avivamento sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família e sobre nossa igreja. O avivamento espiritual sobre todo o que nós queremos começa primeiro pela ordem de buscar ao Senhor e de tirar todas as coisas ruins. E aí vem o Senhor e derrama sobre nós da sua presença e do seu poder e apoia nossas vidas. Porque parte faz Deus, mas outra somos nós que ordenamos perante Ele para que Ele possa agir sobre nós. Amém?